Ok, minha gente, já de volta, 11 horas e 15 minutos, e hoje recebendo aí o pastor Bruno e a pastora Ludmila, e a gente tem muita coisa para falar, e começando por ela, pastora Ludmila, bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com você nesse final de ano. Peraí, tá legal aí, Alex? O som, Tá. tá? É um prazer estarmos aqui com a cidade, representando aqui toda a galera, né, do Metanoia Radical Serra, né, os cristãos. Estamos muito felizes. Pastor Bruno. É uma alegria ele estar aqui hoje, não é? Para falar de família, De família. não é? É um assunto essencial, não somente nos dias de hoje, mas em todo o tempo. E falar também do metanoia, né? Vamos falar do Hoje metanoia. nós vamos ter informações inéditas do metanoia, vocês se preparem. Como é que começou a vida de vocês, a vida cristã de vocês? Como é que foi ter o início de vida? Bom, eu nasci num lar cristão, não é? A minha história começa na Igreja Batista. Fui membro da Igreja Batista Central de Teresópolis, como costumo dizer, desde que eu nasci. E fui embaixador do rei. Os batistas sabem aí, né, quão preciosa é essa instituição dentro da Igreja Batista. Então fui criado nos caminhos do Senhor, né? Fui pregador mirim desde os 9 anos de idade. Eu já prego nas igrejas de Teresópolis. Eu tenho foto desse tamanhozinho pregando. Você é daqui de Teresópolis, Sou baixo de de São Pedro? Bairro São Pedro. Eu fui criado literalmente atrás da Igreja Metodista Centenário, e eu nunca imaginei que eu seria pastor de lá um dia. Literalmente na rua João Coelho Filho, foi a minha atrás, infância, minha infância e a minha adolescência. E um dia chegou na igreja. E Deus foi e nos colocou Mas ali. como é que foi esse processo? Então, eu era membro da Igreja Metodista no Vale Paraíso desde 1997, né, onde eu conheci Ludmila. A verdade é, Ludmila ia se tornar batista. Ela já era metodista há mais tempo. Entretanto, nós tivemos uma experiência, uma direção de Deus, e nós fomos para a Igreja Metodista, eu, no caso, em 1997, na Igreja do Vale Paraíso. E ali eu fui para o seminário em São Paulo, nós casamos, fomos para São Paulo, nos formamos na UMESP, e de lá eu voltei para pastorear Quinta Lebrão em final de 2004, Quinta Lebrão e Vargem Grande, Sebastiana também, não é? E depois abrimos o trabalho de Bom Sucesso, que hoje é a Igreja Metodista em Bom Sucesso. E no Barroso também. Então, nós começamos o nosso ministério também em Teresópolis, mas ficamos 2 anos, depois fui para Guapimirim, assumi a igreja de Guapimirim, que se tornou, não é, uma igreja referência nesse distrito. E depois nós fomos para Iguaba, Rio de Janeiro, pastorei em Santa Cruz, fui superintendente distrital naquela área. E depois, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu voltei para a minha terra, né, a terra que eu amo. Eu sempre disse para a Ludmila, né, nós estamos andando, mas há um lugar que Deus me deu, que Deus colocou no meu coração, e esse lugar é Teresópolis. Então eu sabia que um dia nós voltaríamos, né? E Deus assim o fez, nos trouxe de volta. Estamos extremamente felizes na nossa terra, no lugar onde eu nasci, né? Ludmila é goiana, ela vai falar também, né, um pouquinho. É Goiânia? Eu sou goiana, da terra, da terra vermelha, Você é de do pé Goiás? rachado. Sou de Goiás, nascida e fui criada, né, em Goiânia até os 9 anos de idade. Aí, com 9 anos, eu vim para Teresópolis, e aí comecei a frequentar a Igreja Batista Central. E aí a minha família mudou para o Vale Paraíso, e nós começamos, que minha família era do Morro dos Pinheiros. Aí começamos a frequentar a Igreja Metodista, mas a minha família não era cristã, mas gostava de ir na igreja. Graças a Deus tinha, assim, princípios, né? Sempre muito religiosa, muito voltada assim para o cristianismo. E aí na Igreja Metodista mesmo que eu, né, fui direcionada, fui guiada, e ali eu me batizei
e com 15 anos de idade, porque aí o pastor já tinha bastante tempo na igreja, na Central de Teresópolis, na Metodista Central, no Vale Paraíso, quando ainda era no Vale. E foi lá que nós nos conhecemos, no retiro, né, de avivamento também dos juvenis. E estamos aí juntos. Aí temos essa caminhada de casarmos. Nós fomos para São Paulo. O Bruno também pastoreou em São Paulo, porque o pastor, né? Então a gente pastoreou São Paulo, Vicente de Carvalho. Então a gente teve Mauá também, né? Teve bastante experiência em São Paulo. Foi um tempo muito precioso. O Senhor nos deu o nosso filho Esdras, o nosso primeiro filho. Ele é paulista, nasceu em São Bernardo do Campo. E a gente brinca com ele que o Senhor, quando nos deu Esdras, o Senhor falou para nós nunca esquecermos de onde nós tínhamos saído, né? E aí nós saímos, né, desse lugar e voltamos para Teresópolis. Tivemos uma trajetória aqui, passamos pelo Rio de Janeiro, mas o Senhor sempre lançou essa semente também sobre Teresópolis. Então, o nosso segundo filho, o Isaac, ele nasceu em Teresópolis, o tempo da nossa alegria, né, aquele que nos fez sorrir. E ele é teresopolitano. E quando nós estávamos pastoreando no Rio de Janeiro, nasceu a nossa pequena Alana, que ela é jacarepaguense, que fala, né? Carioca da Gema, em dia 19 de janeiro, um calor, né, bem típico do nosso Rio de Janeiro. E ali, no Rio de Janeiro, o Senhor sempre colocou no nosso coração: vocês têm uma missão, uma obra a fazer, mas a terra que eu mostrei, né, vai ser uma terra que eu vou levar vocês. Então, a gente sempre entendeu a missão, nós já mudamos 12 vezes para um tempo precioso que o Senhor sempre desenvolveu nas cidades, a nível de cidade, a nível de igreja local, a nível de respaldo, né, das nossas lideranças. E aí, nós voltamos para Teresópolis e o Senhor tem nos dado assim um privilégio, né, além de estarmos na nossa cidade, porque eu nasci de novo aqui, e o Bruno é filho de Teresópolis, e eu ganhei o título de cidadã teresopolitana, então eu sou teresopolitana de raiz. Já é teresopolitana. De raiz, amo caldinho, amo frio, né? E, além de tudo, vendeu cadeira de rodas, andador, muletas. Vendi muito, gente. 5 anos. Pois é. São José, não foi? Isso aí foi o seguinte. Foi tremendo. Eu estou ainda numa campanha de uma moça que está precisando de uma cadeira, e a gente nem levou isso à frente aí por N problemas. E essa menina precisa de uma cadeira motorizada. Aí eu, conversando com a pastora lá na igreja, Ludmila virou: você não lembra de mim, não? Eu falei: não. Lembra? Mas o rosto dela realmente não me é estranho, só não conseguia lembrar da onde. Falou: você ia lá na loja conversar com o Joaquim, você ia bater papo com o Joaquim. Lá na loja eu trabalhava na ortopedia São José. 13 anos, né? 13 anos começou, né? Comecei a trabalhar lá. Com 13 Foi anos. o meu primeiro emprego. Eles me deram oportunidade e me ensinaram muito. E Bruno fazia longas caminhadas, né, amor? Me buscava todo dia, né? É o amor, né? Nós vamos fazer 22 anos de casado. Eu sei que não parece. Todo mundo fala que eu pareço ter uns 29, 30 anos. Não é bem isso, mas... Mas vamos fazer 22 anos, né? E eu nunca me esqueço, né, de que muitas vezes eu fiquei sentadinho lá na beira, não é, na Feliciano Sodré, esperando Ludmila sair da ortopedia São José, para andar com ela até o Vale Paraíso, depois pegar o ônibus e ir direto para o PB, que eu estudei no Presidente Bernardes à noite. O que o amor não faz, né? E continua fazendo, né, Ludmila? Amém, graças a Deus. Olha, tá tendo um debate aqui no Facebook sobre a Bíblia. Só para vocês entenderem, o Leandro está dizendo para o Marcos Habib, que está aqui dizendo: eu recomendo você ler e meditar na Bíblia. Eu não vou entrar nesse papo aqui, não, até porque eu também não ia perder muito tempo aqui, né? É uma pena que muitas igrejas batistas de nossa cidade tenham abandonado os embaixadores do rei. Então, eu vou deixar vocês debatendo e perguntas sobre metanoia, daqui a pouco eu vou fazer. Até que tem uma pergunta aqui que é interessante. Tá? Daqui a pouco eu vou falar com o pastor Bruno e com a pastora Ludmila sobre metanoia. Mas o que eu quero saber de vocês agora é o seguinte: vocês formaram uma família, mas essa família, ela acabou crescendo e saindo de dentro do seu lar. Que você tem hoje a família da Metodista Centenário. Tá? E são 200, 300 membros. Como é que é conduzir essa família dentro do maior bairro da cidade, onde você tem, Bruno, um consumo enorme e venda de drogas? Como é que é conduzir isso, pastora? Esse é um grande desafio, só que não é 300 não, nós estamos já próximo dos 1000. Próximo dos tá? Então é muito mais gente, né?
É um desafio, né? A nossa igreja é uma igreja que está em um bairro muito estratégico na cidade de Teresópolis. Eu costumo dizer que o bairro São Pedro é um bairro-chave na nossa cidade, e nós estamos próximo do Rosário, próximo do Perpétuo, próximo do Morro do Tiro. Então, o papel da Igreja Metodista Centenário não é um papel de um entretenimento religioso, que infelizmente não é. Há muitos movimentos hoje que o grande fundamento é entreter. Nós somos uma igreja, literalmente uma comunidade a serviço do povo. Quando a igreja esquece do seu papel junto ao povo, ela deixa de ser igreja. Ela passa a se tornar talvez uma instituição religiosa, não é mais igreja, é corpo de Cristo, é eclésia, é unidade, é reunião entre os irmãos. Então, a nossa igreja está ali naquele bairro tão estratégico, eu tenho certeza que o propósito de Deus é alcançar essas pessoas. Não é? Lógico, como eu costumo dizer, não somente os dependentes, mas também os próprios traficantes. Né? Homens e mulheres que, por muitas vezes, longe de mim justificar os seus erros, mas por muitas vezes não tiveram a oportunidade que muitos tiveram. E acabam se inspirando em pessoas erradas. Então, há uma chave, né? A nossa juventude precisa de inspiração. Se os jovens não têm uma figura na qual eles se inspiram, eles vão se inspirar em quem? Daquele que vende droga e tem o melhor tênis. Daquele que vende droga e anda na melhor moto. Então, o trabalho da igreja é gerar no meio dessa juventude, não é, esse desejo de se inspirar principalmente em Jesus. Mas a gente sabe que as pessoas também não se inspiram somente em Jesus, mas também nas pessoas. Então, cada membro da Igreja Metodista Centenário tem a obrigação de se tornar uma inspiração onde eles estiverem. Lógico que a gente tem membros espalhados pela cidade inteira, mas no caso ali do São Pedro, os nossos membros, os discípulos da Igreja Metodista Centenário, têm que se tornar inspiração para essa juventude. Não juízes, porque juízes já tem demais nesse mundo, já tem muita gente para julgar, tem muita gente para apontar o dedo. Nós, como discípulos de Jesus, nós somos inspiração diante dessa juventude que está se perdendo no meio das drogas. E é muito interessante nós observarmos ao longo do nosso ministério que o Senhor sempre nos levou a lugares aonde nós vamos encontrar essa realidade. Em Vicente de Carvalho, nossas ovelhas, elas tinham tantas necessidades quanto as nossas ovelhas daqui do bairro São Pedro. Eu me lembro, né, amor, quando a gente ia na casa de uma irmã, onde faltava uma TV, e ela compartilhava porque o filho vendeu por causa das drogas. E nós estávamos num bairro muito estratégico e muito perigoso, né, que é Santa Cruz, no Rio de Janeiro, onde a realidade é muito difícil, a realidade lá, né, é drástica, é visível. A gente ficava entre duas facções e nós tivemos experiências tremendas de cura, libertação, transformação de vidas, homens que foram restaurados e hoje são homens de família, com sacerdócio, né, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, aonde a igreja do Senhor está, a missão dela transforma sim, e nós não vamos perder o nosso propósito de estar no bairro São Pedro, ainda que nós estamos entendendo que toda a família do bairro São Pedro, todos ali, né, de forma igual, mulheres, homens, crianças, idosos, né, as viúvas, os órfãos, todas as necessidades do bairro São Pedro, elas são envolvidas pela missão da igreja. Essa é uma missão também. E o Senhor tem nos dado graça sobre isso. A gente tem experiências tremendas de ex-usuários, ex-traficantes, né, eles até brincam, né, ex-laranja, né,
mas eu tenho visto a obra de Deus, e a obra de Deus não vai parar. Mas é uma guerra, né? É uma guerra, É uma e guerra vai tanto ser espiritual quanto material. quanto social. Sim, eu entendo, nós entendemos isso. Mas entender isso é trazer a inclusão. Porque quando a gente valoriza qual é a identidade que ele carrega, a identidade como jovem, como uma moça que se envolve na droga, ou como um jovem que se envolve na droga, e a gente chama ele pelo nome e a gente traz ele para perto, isso já desconstrói toda essa estrutura imaginária que o mundo das drogas traz. Então, assim, enquanto, né, igreja, enquanto família que nós somos ali no bairro São Pedro, a gente quer trazer esse lugar de refúgio para eles. Né? Eu me lembro em Santa Cruz, quantas vezes, né, irmão, o Bruno abria a igreja para que os jovens ficassem na igreja, dormissem na igreja, ficassem com o ar-condicionado ligado dia e noite, mas que estivessem ali, que eles tivessem um lugar de refúgio, um lugar de proteção, um lugar de investimento. O próprio Metanoia, ele é um lugar de medida protetiva para esses jovens. Quando nós estamos com ele, nós estamos inserindo eles, trazendo eles para a realidade de Jesus, abraçando eles. Essa é a nossa missão, valorizar a identidade desse ser humano e trazer ele para a humanidade de Jesus. Então, eu tenho entendido muito isso. Eu falo para a mãe assim, ó, invista no seu filho, pague para ele ir. Invista na sua filha, não deixe ele solto, abrace ele. Né? A gente tem entendido isso como uma forma da gente valorizar o meio cristão e refletir essa graça, esse amor de Jesus. Eu tive uma experiência, quer dizer, muitas vezes no Metanoia, né? Mas essa agora até, porque foi um bate-papo que eu fiquei, você conhece a pessoa, ela é lá de Rio das Ostras, aquela menina de 16 anos. Tremenda ela. Aí nós fomos almoçar. Aí eu sentado, batendo papo com ela 16 e eu 68 anos. Isabel. Né? Então, isso é o Metanoia, né? É trazer o jovem. E como tem ido o jovem para as igrejas? É o lugar deles, a nossa igreja. Entretanto, o Metanoia é só um primeiro passo, né? Como eu costumo dizer. Isso, né? O Metanoia, ele jamais pode ser encarado como a solução, né? Então, eu ando muito na luz. O Metanoia é um instrumento. Não é uma igreja. Não é uma igreja, é um instrumento facilitador. Importante, sim, mas um instrumento. Se a igreja não acolher, seja metodista, presbiteriana, assembleia, né? Se a igreja não acolher, o processo que o Metanoia começa, ele não se finda. Vou dar um exemplo. Em um desses metanóis, um traficante, uma pessoa muito envolvida com drogas, se converteu. E nós ficamos em êxtase, né? Cuidamos dele, recebemos com muita alegria, sempre atrás dele. E um mês e meio atrás ele voltou e foi preso, está preso agora. Isso, se a gente não vigia, é como se lançasse um balde de água fria em cima da gente, né? Sim. Então, trabalhar com pessoas requer resiliência. Não somente nesse âmbito das drogas, mas no âmbito do casamento, da família, em qualquer âmbito. Se nós não tivermos essa resiliência, esse desejo de não desistir da pessoa, né, de saber que ela caiu, mas Jesus pode levantar ela de novo. Eu creio que esse é o grande desafio de nós, pastores. Se tem algum pastor aí, né, me ouvindo agora, esse é o nosso desafio. É não desistir das pessoas, não é sair dessa falsa primícia de que se desviou é bode, não é ovelha. Tem muito isso, né? A verdade não. Há muitas ovelhas que não conseguem ser ovelhas e precisam da nossa ajuda. Então, quero dizer para você, não vamos desistir das pessoas. Isso. Essa é a chave, é o que Jesus nos ensina, né? Eu tenho perguntas que eu não vou fazer, e até porque também não teria tempo, mas tem uma pergunta aqui que eu achei interessante do Leandro Coutinho, professor Leandro Coutinho. Ele é evangélico, ele é cristão. Aliás, Leandro, a gente tem que se conhecer, que a gente não se conhece ainda, né? E ele botou aqui, ele faz uma pergunta interessante. Se para participar do Metanoia, peraí que eu perdi a pergunta, achei. Para participar do projeto Metanoia, é necessário ter passado pelas águas batismais
e ser batizado no Espírito Santo? Não, qualquer pessoa pode participar do Metanoia Radical, de preferência que nem cristão seja. Por quê? O projeto Metanoia é um projeto de resgate, não é? De resgate de vidas, de casamento, de famílias. Então não há nenhum requerimento. O grande desafio, para participar do Metanoia hoje, não é ser batizado, não é ser cristão, ser espírita ou não, é conseguir a bendita ficha, né? Porque a média é 2 fichas por igreja. Então, parece, até aproveita essa oportunidade para dizer, você que está me ouvindo, né? A gente não faz por maldade, não é por qualquer tipo de orgulho, porque tem pessoas que querem participar, mas é um encontro que comporta somente 250 pessoas por edição. Então, se colocarmos uma fila, há uma fila de espera muito grande. Então, só para explicar direitinho para o Leandro, né? Não há esse requerimento, primeiramente porque não é um projeto de uma igreja local. Costumo dizer, se nós da Centenário quiséssemos fazer sozinhos, nós não conseguiríamos nunca fazer um projeto desse, né? E é um projeto justamente de resgate. Então a gente quer que vá crentes, muitos pastores, eu mesmo, como já tinha mais de 15 anos de pastorado, e passei pelo Metanoia, do lado de pessoas que não eram nem batizados. Se há algo lindo no Metanoia, é que nesse projeto todos são iguais. Não é? Quando nós passamos pelo projeto, não há pobre, não há rico, não há empresário, não há religioso, não há pastor, né? Todos somos iguais. A Maria Helena Bairro de Araras, ela pergunta, como a gente já está falando demais aqui, mas dá para a gente falando, ela pergunta o seguinte, se é tipo um encontro ou um retiro? Pode falar, Júlia. Então, é uma imersão, né? É uma imersão, então ele reflete um pouquinho dos dois, mas as características essenciais mesmo é a comunhão, né? É você ver o agir do Senhor, olhar para Jesus de uma maneira muito humana, de muito reino, você vai ver ali esse encontro de reino. Acho que Bruno pode falar as coisas mais minuciosas. Eu fico sempre assim, o que eu posso falar? O que pode, né? Primeiramente, né, essa questão de não poder falar, não é por nenhuma questão mística, espiritual, é uma questão do secreta, seguinte, não. Você tem, tudo que você participa é melhor do que você ouvir falar. Então não tem nenhuma questão mística, olha, quem conta o que acontece no Metanoia, vem uma maldição, está repreendido em nome de Jesus. Não há questão mística nenhuma. Mas a questão o Metanoia é para você experimentar, você ter a sua experiência, né? Você não viver pela experiência do outro, mas ter a sua experiência. E deixar claro, gente, que o Metanoia não é um retiro. Por exemplo, um retiro de sexta, sábado e domingo. Hoje o Metanoia tem uma ação social extraordinária. Eu queria falar sobre não isso. Bom, temos restaurado casas, né, acolhido pessoas. O Metanoia é uma união de mais de 100 pastores na cidade. Não para, então, né, assim, funcionar. não para. Mesmo na antes, pandemia, no meio, né, onde não depois. poderíamos, o Metanoia está vivo. Eu costumo dizer, né, muito difícil você unir quase que 1000 pessoas em um final de semana para cuidar de outras pessoas. Por isso que eu sempre repito, e repito novamente, uma igreja local não seria capaz. O Metanoia não é metodista, o Metanoia não é, muito menos do pastor Bruno, pastora Ludmila, nós somos simplesmente instrumentos dessa máquina. Por quê? Se não houvesse a unidade, seria impossível a gente viver o que a gente está vivendo hoje, alcançando as pessoas e glorificando o nome de Jesus através do Metanoia Radical. E a gente ainda paga, né? Na verdade, nem a estrutura, né, de ser só a cidade, porque agora a gente tem abraçado cidades próximas. E você falou algo fundamental, eu quero até aproveitar aqui a televisão dizendo, nenhuma membro da diretoria, nenhum pastor recebe
Um centavo. Por quê, velho? Eu sou pastor, não é? E as pessoas, né, podem começar, como já acharam, ó, será que o pastor Bruno recebe dinheiro do Metanoia? Fulano de tal recebe? Gente, nós não recebemos R$ 1 do Metanoia Radical. Quero aproveitar, porque eu tenho minhas caravanas para Israel e já ouviram, ó, pastor Bruno está indo para Israel por causa do Metanoia. Eu já vou para Israel, eu já tenho minha... Eu sou Fala, pastor, filho. não é? Já fui pastor de uma grande igreja, já tenho minha caminhada há muito tempo. Então, do Metanoia, nem eu, nem a diretoria, não recebemos nem R$ 1, nem uma bala. É tudo investido, 100% investido na obra de Deus. E paga, né? E paga, todo mundo paga para estar lá. Né? Tem que pagar. Paga para trabalhar. Paga para trabalhar, Muito né? forte. Paga para trabalhar. Bom, eu vou para o comercial, eu já tenho aqui. Quando voltar, Jonas, eu vou botar aqui o texto que você escreveu para a gente. Obrigado. O professor Leandro Coutinho botou aqui dizendo que entendeu tudo. Entendeu nada, professor? Tem que ir lá Você conhecer. é meu convidado, professor. Meu Tem que convidado. conhecer. Eu vou rapidamente para o comercial, lembrando que amanhã a gente vai sortear 2 TVs aqui. Posto Santo Estevão, em Araras. Combustível de qualidade, muito mais barato, é mais barato que a cidade inteira. Combustível de qualidade, tem uma padaria, tem um depósito de bebidas. Araras, Posto Santo Estevão, a gente volta já.